pedir aos irmãos que abram a Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 22. Capítulo 22, do verso de número 39 ao verso de número 46, para a nossa meditação. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem achou, diga amém. Eu vou ler e os irmãos só me acompanham, tá bom? Lucas capítulo 22, do verso 39 ao verso de número 46, que diz assim: E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice, todavia não se faça minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e o achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem tomar o seu assento, mantenha a Bíblia aberta, que eu vou fazer mais uma oração. Glória a Deus. Fecha os teus olhos, tá bom? Pai, te damos graças, Senhor, nesta noite, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco neste culto, pelos louvores que foram entoados a Ti, pela nossa oferta, Senhor. Agora, ó Pai, eu te peço, abra nossa mente, o nosso coração, para entendermos e compreendermos, ó Pai, a Tua palavra. Ministra, Senhor, aos nossos corações, porque a Tua palavra, ela é viva, ela é pura, ela é eficaz, ela é mais penetrante, Senhor, do que espada de dois gumes. Ela penetra na alma, no espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então fala conosco, Senhor, cativa, Pai, a nossa mente, para que, através da Sua palavra, possamos, ó Deus, Te servir melhor e guiar, Senhor, e ser orientado por Ti. Assim eu te peço, Pai, e te agradeço, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amados, estamos diante de um texto ao qual todos conhecem. É um texto que fala sobre a oração mais intensa, mais difícil que Jesus teve que fazer. Esse texto ele está contido no livro de Lucas, e ela vem no seu contexto através de algumas situações que ocorrem. Jesus pediu para que os discípulos fossem até a um local, e lá naquele lugar chegasse até uma certa cidade, uma certa casa, e arrumasse um lugar para que eles pudessem ali participar da ceia pascual, aonde era de costume os judeus celebrar o grande livramento do Senhor, a libertação, e quando Deus poupou a morte do primogênito lá no Egito. Então Deus fez que
que todas as vezes o povo se reunisse para lembrar deste ato maravilhoso, né, a qual o Senhor fez, que foi libertar o povo Israel, a igreja do Antigo Testamento, da mão do opressor. Então já era de costume eles separar esse momento para prestar um culto de adoração a Deus. E o líder dali da sua família, da sua casa, eles ficavam em pé. E através desse líder, ele explicava, porque eles têm decoradamente na mente e no coração toda a história do povo hebreu, do povo de Deus, todos os acontecimentos. Então esse líder se levantava no meio da sua casa, da sua família, e explicava a respeito deste ato, dessa maravilha, né, do que Deus fez, das pragas que Deus enviou no Egito. E esse líder então levava aquela família, ou aquele povo, ou aquela sinagoga, a adorar a Deus, né, a louvar ao Senhor. E aqui Jesus então, como de costume, ele sendo um rabino, ele sendo judeu, ele vai então se reunir com os seus discípulos para ali participar deste ato maravilhoso, participar da ceia do Senhor, lembrando, né, dos feitos do nosso Deus. Então ali mesmo na ceia, Jesus então intitula a ceia do Senhor. A ceia nasce dentro de uma outra ceia. É quando Jesus pega o pão, porque já havia o pão, já havia o vinho, o cálice, né? Eles estavam na mesa ali em comunhão, lembrando dos grandes feitos do Senhor, e ali então Jesus pega o pão, e aí ele diz que aquele pão estava simbolizando o seu corpo. Ele pega o pão e dá aos discípulos, e os discípulos então vai pegando cada um pedaço de pão, com a mente e o coração focado no que Jesus falou, e aí eles participam cautelosamente, com cuidado, daquele ato sublime. E depois então Jesus pega o cálice, né? E ele diz o cálice do Novo Testamento. O que Jesus está querendo dizer quando fala o cálice do Novo Testamento, da nova aliança? Que agora, a partir de Cristo, toda pessoa que confessar a Cristo como único e suficiente Salvador, não importa se é judeu ou se é gentil, cor, raça, nação, a partir daquele momento, cálice da nova aliança, o que ele está querendo dizer? É que Jesus derramou seu sangue, ele foi crucificado, e através da sua crucificação o véu se rasga, e agora há um acesso direto, mediante ao mediador, que agora é Cristo, mediador entre os homens para com Deus. Então toda pessoa, irmão José, que confessar a Cristo como único e suficiente Salvador, é salvo por intermédio dele. E é por isso que é o cálice da nova aliança, é um pacto que Jesus faz com a humanidade. É um pacto que Jesus faz com o seu povo. Agora não precisa de mais ritual, levar pombinhas, rolinhas, cordeiro. Não precisa mais desse sacrifício não. Agora o que você precisa fazer é agora ofertar a sua vida. Porque nós somos agora templo do Espírito Santo, casa de Deus. A partir do momento que você entrega a sua vida, você está prestando culto de adoração a Deus. E você fazendo isso, você é alcançado por esse amor, por este sangue, por esta graça, por esta misericórdia. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele pega e reparte com os discípulos. Depois que Jesus faz isso, eles cantam um hino de adoração a Deus, eles louvam ao Senhor, exaltam ao Senhor, e dali em diante Jesus sai dali da ceia e vai para o Getsêmani, ou o jardim de Deus, que era um lugar qual Jesus sempre ia orar sozinho ou com os seus discípulos, né? Esse lugar, esse Getsêmani já era de costume. Se você ler comigo João capítulo 18, João capítulo 18, verso 1, vai dizer assim, ó, João capítulo 18,
verso 1, diz assim: tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Ou seja, Jesus tinha um lugar para orar, tinha um lugar para conversar com Deus, tinha um lugar para dialogar com o Pai. E nós precisamos ter este local, esse momento íntimo, esse momento a sós com Deus, para buscar ao Senhor. Então Jesus foi como era de costume. Por que ele foi lá? Por que Jesus foi? Porque já era de costume, porém havia algo que Jesus estava enfrentando, e algo que Jesus ia fazer, algo muito difícil, que era morrer pela humanidade, sofrer pela humanidade, carregar o pecado da humanidade sobre o seu corpo, ser vendido, ser crucificado, ser entregue nas mãos dos homens, ser humilhado, nas mãos dos homens. Então Jesus sabia a sua missão, e foi para isso que Jesus foi para cumprir a sua missão, como está escrito em João capítulo 3, verso de número 16 e 17. Veja só esse texto. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, Jesus veio ao mundo para que o mundo, as pessoas que se achegassem a Cristo, estivesse vida nele. Então Jesus precisava vir. Ele era a única pessoa que era 100% Deus, 100% homem, que podia fazer esse ato de sacrifício, levar sobre seu corpo, se fazer pecador, se fazer maldito por mim e por você. Só Jesus, porque os profetas vieram em nome de Deus. Os profetas vieram em nome do Senhor, falaram em nome do Senhor, pregaram em nome do Senhor, anunciaram em nome do Senhor, fizeram prodígios, sinais e maravilhas em nome do Senhor. Chuva não desceu, porque em nome do Senhor eles fizeram esses atos milagrosos, esses milagres maravilhosos. Tudo foi em nome do Senhor, mas eles pecaram. Como a Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então precisava de uma pessoa perfeita para carregar este peso no seu corpo, que é o pecado da humanidade. Porque todos nós somos merecedor do inferno. Se tem uma coisa que eu e você sabemos, é que nós somos totalmente depravado, pecador, cheio de falha, cheio de defeito. E o que nos salva, e o que nos purifica, o que nos limpa, o que nos santifica é Jesus Cristo. É o Senhor que não olhou para minha e nem para as suas falhas, porque se Ele olhasse para minha e para as suas falhas, todos nós já deveríamos ser condenados. Não, Ele não olhou para nossas falhas, mas Ele deu a sua vida em resgate, por amor de mim, por amor de você. Ele morreu sem nada em troca, sem pedir nada em troca. Nós muitas das vezes queremos algo em troca. A gente, para fazer algo, eu quero isso em troca, mas Jesus não. Louvado seja Deus. Então ele começou a orar depois que ele participou da ceia. E aí, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E os seus discípulos o seguiram. Foi junto com ele também, orar.
E aí o verso de número 40, diz assim: e quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai, para que não entreis em tentação. Orai, para que não entreis em tentação. O que Jesus está querendo nos dizer? Nós devemos orar, para que quando o tentador, que é o nosso adversário, o diabo, os seus demônios, vir nos tentar, nós estarmos preparados, firme, forte, quando o tentador vier. E só assim nós conseguimos dizer não para o pecado. Nós conseguimos dizer não para a proposta maligna, quando estamos em oração, falando com Deus, conversando com o Senhor. Agora veja que interessante. João capítulo 12. João capítulo 12, a partir do verso de número 20. Veja só o que Jesus declara aqui. João capítulo 12, a partir do verso de número 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, o discípulo Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Os gentios, aqui os gregos, queriam ver Jesus, queriam estar perto de Jesus. O verso 22 diz assim: Filipe foi dizer ao André, outro discípulo, André, irmão de Pedro. André. E André e Filipe o comunicaram a Jesus. E responderam Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que Jesus está dizendo? Ele está se referindo à sua vida. Jesus está se referindo à sua morte. E era necessário Jesus morrer para que outras pessoas tivessem vida. E que vida é essa? Uma vida em Cristo Jesus. E também uma vida após esta vida. Uma vida plena com Deus, na mansão celestial, na morada eterna. Então é necessário que Cristo morra, para que outras pessoas tenham vida, e vida com abundância. Lembra de João capítulo 15? Quando Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira. Quando ele está dizendo assim, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo: eu sou o pastor, eu sou o salvador, eu sou o redentor, eu sou o purificador, eu sou o santificador, eu sou o libertador, eu sou o dono da vida, eu sou o que produz a vida, eu sou o criador de todas as coisas, eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro. Eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Então ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, e aqueles que estão nele são ramos, porque recebe vida que vem dele. Então eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, e vós sois os ramos. Aquele que está em mim dá frutos. Então nós temos vida em Cristo. Louvado seja Deus. Porque os seus, aqueles que são seus, aqueles que foram chamados pelo Senhor desde a fundação do mundo, aqueles que reconheceram Cristo como o único suficiente Salvador, aqueles que deixaram tudo para viver com Cristo, aqueles que renunciaram toda proposta, todos os pratos para viver com Cristo, é chamado de filho de Deus e tem vida nele. Então Jesus está dizendo: em verdade vos digo, se o grão de trigo, ele é o grão de trigo,
Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se não morrer, não resolve, porque precisa germinar. Mas se morrer, produz muito fruto. O líder da casa, se você parar para pensar, o líder da casa, ele tem que sofrer, sair a labutar, proteger a sua casa, a sua família. Às vezes ele sofre para que traga paz no seu lar, para que ele traga providência, para que a sua esposa, para que os seus filhos, para que sua casa esteja suprida as suas necessidades. Então alguém precisa sofrer no meio dessa família, seja o homem, que esse papel é o homem, de dar a sua vida. Você percebe quando Paulo vai tratar a respeito da esposa? Só o marido que tem que morrer para dar vida pela sua esposa. A mulher não, mas o marido sim. Então veja, todos nós temos que pagar um preço para adquirir o bom tesouro, para que aqueles que estão em nossa volta também sejam abençoados por esse tesouro, por essa bênção. Então o que a gente não faz, mãe? O que a gente não faz, pai, para ver a nossa família feliz, para ver os nossos filhos bem sucedido, protegido? A gente mata o urso, o leão, a gente sai para a guerra, a gente vai trabalhar, a gente enfrenta desafios, né? Porque a gente quer ver a nossa casa, a nossa família bem. Então precisa alguém morrer. Jesus precisou morrer. O grão, o trigo caindo, mas se morrer produz muito fruto. Aí o verso 25 diz: quem ama a sua vida perde-a. Quem ama a sua vida perde-a, ou vai perder ela. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Olha o que Jesus está dizendo: quem ama a sua vida, os prazeres deste mundo, aquilo que a sua natureza deseja, cobiça e quer, perdê-la. Mas quem odeia o mundo, quem odeia a sua vida, quando ele fala assim, quem odeia a sua vida, é aquilo que você não queria fazer, que você comete, que você faz, mas você odeia, porque você caiu, porque você tropeçou. Você vai ganhar a sua vida. Isso fala de vida eterna com Deus. E se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai honrará. Verso 27. Agora, depois que ele traz esse ensinamento, olha o que ele vai dizer. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. A alma de Jesus está angustiada, porque como homem ele entristece. Ele chorou por ver seu amigo morto. Ele chorou por ver Marta e Maria desesperada pela perca do seu irmão, e Jesus se comoveu, se compadeceu e chorou. Como homem ele entristeceu, como homem ele cansou, como homem ele teve fadiga, como homem ele ficou triste. Mas o que ele diz? O que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Não, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. O que Jesus está dizendo? Eu vim para este propósito. Os prodígios, faz parte, irmão José, da sua natureza, do seu poder, porque Cristo é Deus, e Ele não precisa mostrar para ninguém que Ele é Deus, através dos sinais. E Ele não faz porque o povo quer, Ele faz porque Ele é Deus, e a vontade dEle prevalece. Mas Ele veio para um propósito. Você sabia que o maior ato de humilhação que Jesus teve não foi ser xingado?
não foi ser desprezado, não, humilhado. O maior ato de humilhação é um Deus Todo-Poderoso, que criou o barro, que criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, teve que se submeter como Deus, se fazer homem. O verbo que se fez carne, o verbo que tabernaculou, um Deus se encarnou. Isso é um ato de humilhação. Vamos para Filipenses capítulo 2. Louvado seja Deus. Filipenses capítulo 2, verso 5. Olha, às vezes a gente não para para pensar. Um Deus, irmão José, irmãos, igreja, Luana, um Deus que criou o céu e a terra. Aí ele pega o barro e faz o boneco e sopra sobre esse boneco o fôlego de vida, dá vida ao homem. E agora ele precisa, como Deus, se esvaziar do seu poder e habitar no corpo humano. Ah, meu Deus. Olha o que diz Paulo quando expressa para a igreja de Filipe. Olha o que ele diz a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, se subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você sabe que por muito pouco homens não se rebaixam, homens não se humilham, homens não deixam o seu esplendor de glória para se submeter à humilhação. Mas Cristo, com todo o poder, com toda a autoridade, ele se esvaziou. O verbo que se fez carne e se esvaziou, João narra, e habitou entre nós. Sentava no meio das meretrizes, sentava no meio dos publicanos, comia com eles. Esse é o Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Verso 28 diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz, olha o que aconteceu aqui. Veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. O que acontece aqui? Diante a esta exclamação de Cristo, antes de Jesus ir para a ceia, porque no capítulo 13 de João narra a ceia, que o momento que Jesus lava os pés dos discípulos, a Bíblia diz que estavam ali os gregos, a igreja, os judeus, os discípulos, e aí uma voz, o Pai que falou, como fala em Mateus capítulo 3, depois que Jesus desce as águas. Quando ele desce as águas, a Bíblia diz assim: este é o meu filho que me comprazo, que eu me alegro, que me regozijo. A vós que estás no céu, o Pai que estás no céu, glorificou e vai glorificar a Cristo. Olha o que aconteceu, verso 29, a multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, aí o que acontece? Dizia ter havido um trovão. Outro dizia, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, é sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Por que está dizendo, sofrendo ali escárnio, zombaria, chicotada?
até aqueles que o seguiam, abandonou. Jesus ficou só. A multidão que foi abençoada por ele, que foi curada por ele, abandonou. Jesus ficou só. Aí Jesus está falando o quê? A respeito da... E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Verso 33 diz, e isso dizia o significado de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhes, pois, a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece. Louvado seja Deus, somente até aí. Então Jesus, no capítulo 12 de João, ele fala a respeito dele em parábolas. E aí no Getsêmani, Jesus então ora. E aí o 41 diz, de Lucas capítulo 22, e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. O que é tiro de pedra aqui? 30 centímetros, 30 metros. Ele se apartou e pondo-se de joelho, orava. E dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Já pensou orar assim? Você passando uma prova, uma dificuldade, não tendo nem força para orar, angustiado, e pedir para que o Senhor... É mais ou menos assim. Imagine a prova que você está vivendo agora. Eu sei das minhas. Mas imagine a sua prova. Que tem tirado o teu sono. Que tem tirado o teu sossego. Que tem tirado a tua paz. Imagine agora a tua prova. E aí você tem que orar assim. Senhor, se puder, tira de mim este problema. Tira de mim essa dor tira de mim esse sofrimento. Aí imediatamente, em instante você tem que dizer. Mas todavia, Senhor, faça a tua vontade. Faça a tua vontade. É difícil. A primeira parte é até bom. Senhor, é igual o salmista no Salmos 71, quando ele diz, apressa-te, ó Deus, em me ajudar. Socorre-me, Senhor. Então até essa parte a gente vai orar mesmo. Deus me socorre, me ajuda. A minha alma está perturbada, a minha alma está angustiada. Eu estou, Senhor, triste. Eu estou, Senhor, abatido. Eu estou numa terra seca. Mas que a tua vontade seja feita, Senhor, na minha vida. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado irmão, e que sirva de consolo para a tua alma. Mesmo que Deus não te livre dessa prova, Ele te trará paz, Ele te trará conforto, Ele te trará repouso e segurança. Talvez você vai ter que enfrentar essa prova a qual você já está enfrentando. Mas saiba de uma coisa, Jesus está com você nessa situação. Não largou mão de você, não abandonou você, pelo contrário, as mãos do Deus Todo-Poderoso está sustentando a tua vida. Está te colocando de pé todos os dias. Está cuidando de você. Que a vontade dele seja feita na tua vida, amém? Na minha vida, amém? Não olhe para a circunstância. Eu sei que é difícil, mas que a vontade de Deus seja feita na minha vida e na tua vida, independente do resultado. O que vale é a vontade de Deus, que é perfeita, que é a melhor, que é agradável. É a vontade de Deus na minha vida e na tua vida. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, o verso de número 43. Olha o que acontece no meio de tudo isso. O verso 43 dizia, apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E é isso que a Bíblia diz. Eu não acredito que
te abandonado por completo. Eu não acredito que não tenha saído o sol sobre a sua cabeça. Eu não acredito que você está vivendo em escuridão permanente, em meio a essa situação. Deus tem a vida, Ele tem cuidado de você, como Jesus está sendo cuidado pelos anjos também. Deus não livrou ele da situação. Não, Deus não livrou. Ele teve que ir para a cruz, mas os anjos do Senhor estavam cuidando de Cristo, confortando a Cristo, consolando a Cristo, renovando a Cristo. E é isso que o Espírito Santo faz. Esse é o papel do Espírito Santo: consolar a igreja de Deus, consolar você quando você está em aflição, fortalecer você quando você está fraco, animar você quando você está desanimado. Aleluia! Aleluia! Jesus dizendo: Pai, se o Senhor puder, tira de mim este cálice, não, mas todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Oh agonia, oh angústia, oh tristeza. Aí os anjos vieram, Sandra, e consolavam a irmã Elisama. Jesus é o bálsamo do Senhor, é o cuidado de Deus. É Deus dizendo: eu estou aqui, filho, eu estou aqui, filha. Eu sei que está difícil, mas eu estou com você. Eu estou aqui. Olha o 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. O caldo está apertando. E Jesus orando intensamente. É mais ou menos assim: Senhor, não larga da minha mão, me alimenta, Senhor, me fortaleça, Senhor, me socorre, Senhor, me sustenta, Senhor, me ajuda, ó Deus, me socorre, cuida de mim, Pai. Eu estou fraco, eu estou angustiado, a minha alma está angustiada até a morte, mas eu preciso de Ti, ó Deus. Me consola, me conforta, me fortalece, cuida de mim, apacenta a minha vida, me alimenta, Senhor, segura na minha mão, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. E a Bíblia diz que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Oh agonia, irmão José, oh aflição, irmão José, meu Deus. É o ápice. Pensa numa agonia que você sentiu. Agora você disse no seu coração: lascou. Agora não dá mais, irmão. Agora Henrique, já era. Nesse, agora foi. Agora. Quantas vezes eu disse isso? Agora foi. Olha Jesus. E levantando-se da oração, verso 45. Veio para os seus discípulos e o achou-os dormindo de tristeza. Aqui os discípulos não estavam dispersos. Sabe quando você só quer dormir porque você está triste? E você só tem paz quando você está dormindo? Você esquece do problema quando você está dormindo? Às vezes esquece, né? Do problema quando você está dormindo? Não, os discípulos aqui estavam dormindo por causa da tristeza. Era o único momento que ele tinha paz. Aí Jesus termina dizendo: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Louvado seja Deus. Nós estamos em que ano? 2026. E do tempo que você se converteu até o dia de hoje, ou se você nasceu no berço evangélico, a mão de Deus esteve com você, está com você, cuidando de você até hoje. Até hoje Deus tem sustentado a cada um de nós. Até hoje Deus tem sustentado a cada um de nós. Até hoje Ele vai continuar cuidando do seu povo e da sua igreja. Hebreus capítulo 5. Irmão José, pode vir, filho. Amém, amados irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Aí Hebreus, o autor aos Hebreus, a partir do verso 7 ao verso de número 10, do capítulo 5, olha o que ele narra. Ele
Jesus, nos dias da sua carne, quando Jesus estava em carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, como homem, orou a Deus que o Deus livrasse, e Deus ouviu a sua oração, mas ele obedeceu até o fim a ordem do Senhor. Ele foi obediente, e através disso ele aprendeu pelas coisas que sofreu. Isso que você está passando vai gerar em você experiência. Olha o que diz Romanos capítulo 5. Glória a Deus. A partir do verso 1 ao verso de número 5. Diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Verso 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amados, a tribulação nos traz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Em meio a tudo isso, qual é a nossa esperança? Qual é a esperança da igreja? É que Jesus vai buscar a sua igreja, e lá não haverá mais sofrimento, não haverá mais tribulação, não haverá mais perseguição, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, porque o Senhor enxugará do vosso rosto toda lágrima. Oh, glória seja dado ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Verso 10: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Louvado seja Deus. Amém, amados irmãos. Consolai-vos com essa palavra. Saiba de uma coisa, e essa certeza que você tem, você que serve a Jesus, você tem um valor muito grande, porque o nosso Deus que se fez carne, morreu na cruz, e derramou seu sangue, por mim e por você. Você foi comprado, pelo sangue de Jesus. Tem um hino que diz assim, ó: pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, você pode gritar bem alto essa parte do louvor: pelo sangue de Jesus. Fecha os teus olhos mais uma vez. Pelo sangue, oh glória a Deus, pelo sangue, somos redimidos sim, somos redimidos sim,
pelo sangue carmesim, pelo sangue, aleluia, pelo sangue de Jesus. Oh, glória a Deus, adore ao Senhor, louve ao Senhor. Oh, glória a Deus, somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Consolai-vos com esta palavra. Glória a Deus. Vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra nesta noite, ministrada, Senhor, aos nossos corações, mostrando para nós que como cristão nós vamos passar tribulações, provações, dificuldades, mas o Senhor estará conosco, como o Senhor esteve com seu Filho, quando em meio à aflição, agonia, angústia, ele foi consolado pelos anjos, a qual o Senhor enviou a força, o vigor, o consolo para o teu filho. Senhor, somos gratos a Ti, e às vezes nós pecamos por não percebermos o teu cuidado. Não é porque a gente quer, porque a gente é ser humano e não enxerga as Suas mãos sobre nós. A gente foca muito, Pai, no problema. E acabamos esquecendo das Tuas mãos divinas, cuidando de cada um de nós. E o Senhor nos fez lembrar nesta noite que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem sustentado com a destra das Tuas mãos as nossas vidas, a Tua igreja, o Teu povo. Obrigado, Deus, por essa palavra. Agora, Senhor, nós vamos participar da ceia do Senhor. Deus, continua abrindo o nosso coração, que o Teu Espírito Santo continua conosco, renovando as nossas forças e trazendo alegria, Pai, da salvação, Senhor. Assim, ó Deus, eu Te peço, Pai, Te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E percebi que estou preso por erros que cometi. Se você puder, feche os teus olhos. Leva seus pensamentos em Deus. Pensa no Getsêmani, no caminho do Gólgota, na cruz, na rejeição, na coroa de espinho, na chicotada, no sacrifício que Jesus fez por mim e por você, o imensurável amor de Deus, a entrega que Jesus teve e entregou a sua vida por mim e por você, ainda sendo pecador. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, mas se constrange, aleluia.
você. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Está na voz da Espírito Santo. me encontrou. Hoje eu tenho vida. Está na voz da amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Condenado era ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Graças eu te dou, Pai, Você pode adorar a Jesus? pelo preço que Esse é um dos hinos que nós mais cantamos aqui. sacrifício de amor Adorar aquele que deu a sua vida me comprou. por mim e por você, pelos cravos. Pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou. Eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, Restaurou-me. restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Sobre o trono. Sobre o trono está, Soberano. soberano, Criador. Por sempre. sempre te adorar. Ergue as suas mãos. Eleve-me a Cristo. Ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus morreu por mim, Mas ressuscitou. mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Adore a Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Graças te damos, oh Deus. Graças te damos, oh Deus. Eu te dou, Oh, meu Senhor. meu Senhor, Lavou minha mente e coração. me deu perdão, Restaurou-me. restaurou minha comunhão. Digno, digno, digno é. Senhor, Sobre o trono. Sobre o trono. Soberano. Soberano. Vamos sempre te adorar, independente da circunstância. Eleve a sua mão. Elevo-me ao Cristo, ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus morreu Aleluia. por mim, Mas ressuscitou. mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Eleva, eleva, eleva as minhas mãos. Eleva a minha vida. Todo o meu ser.
glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ao nosso Jesus seja dada a honra, a glória, o domínio, o louvor pelo século dos séculos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador. Jesus, o nosso Rei, o nosso Redentor. Jesus, o nosso Salvador. Jesus, o nosso Senhor, nosso Criador, nosso Deus. O teu Senhor, que tem cuidado de mim, tem cuidado de você. A Jesus seja dada a honra, glória e louvor e domínio pelo século do século. Para todos sempre Ele seja exaltado, adorado e engrandecido pela igreja. Que a tua alma, que o teu ser se levante nesta noite. Que a tua terra seca seja arada pela água que vem de Deus, que vem do trono da graça. Que venha regar a sua terra. Que venha produzir em você frutos de arrependimentos, frutos de boas obras, frutos que glorifiquem a Deus, que glorifiquem ao Senhor. Que você possa sair daqui forte, fortalecido, restaurado, animado, curado, santificado, para a glória de Deus, Pai. Glória a Deus.